Alguém já te convidou para ir na igreja presbiteriana esse ano? O quê? Ainda não? Então eu te convido neste domingo às 19 horas aqui na Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante. Você é o nosso convidado especial. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso boletim. Eu sou o Gé Matias e vou trazer para você algumas novidades ou informações que foram um destaque durante essa semana. Essa semana, na sexta-feira, os pequenos juniores, tiveram uma palavra muito especial sobre missões. Nessa sexta-feira, os juniores tiveram um estudo na linguagem deles sobre um assunto muito importante: missões. Sentido de definição da missão, propósito da missão, qual entendimento que eles vão ter de missões, o que é missões, qual a mensagem que vai ser levada para os povos não alcançados e o que eles, já mesmo novos, podem fazer isso. E o que o senhor percebeu que eles fizeram? Eles ficaram atentos? Não, ficaram muito atentos. Eu fiz algumas dinâmicas, eu deixei um copo d'água debaixo do banco para eles pegarem, pedi o Enzo para buscar. Quando o Enzo fez, trouxe, disse: olha, isso é missão. Missão dada, missão cumprida. Para que no linguajar deles eles possam realmente entender a importância de fazer missões. Sugerir também para que eles possam conhecer a missão do projeto, aqui mesmo, para que eles possam se sentir missionários. Vai lá, participe do jogral, uma leitura bíblica, e eles consigam também já desenvolver neles o desejo por missões de orar e participar. Opa, esse domingo de manhã nós fomos à missão da igreja e participamos. E o desafio de olhar, passou também um vídeo da Janela 1040 para eles entenderem o que é a Janela 1040, e o compromisso deles, de além de orar, de estudar a palavra, eles estarem intercedendo por essas pessoas não alcançadas. Aprenderam até sobre o maior desafio dos missionários, a Janela 1040. Janela 1040 hoje é considerado o grupo mais complicado de ser alcançado. Países como Ásia, como alguns outros que estão ali da Europa, fazem parte desses povos. Não pode pregar o evangelho, cortina de ferro, é morto se fizer isso, não tem a liberdade. Se pega a China, por exemplo, nós temos a igreja subterrânea, porque não pode se pregar o evangelho como nós temos essa liberdade tranquila de fazer no Brasil. É uma cortina de ferro nova, né? A Janela 1040. E 97 das pessoas não alcançadas no mundo estão lá, estão presentes lá. Líder dos juniores, Kelly, fala sobre o motivo de ter levado o estudo sobre missões. A gente segue um material, né? E o material sempre tem as propostas que a gente vai estar trabalhando. E a gente começou esse novo material agora, falando sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz. Depois a gente falou sobre a questão da ascensão de Jesus, né? E depois o que aconteceu com os discípulos, que houve a dispersão. E aí hoje a gente chegou na parte de qual é a ordem que Jesus deixou para nós. Ele deixou uma ordem, ele não deixou uma opção. E baseado em missões, tanto as missões que estão ao nosso alcance, ao nosso redor, tem a missão dos povos que não foram ainda alcançados. E hoje a gente trouxe essa proposta para eles conhecerem que nós temos um propósito e que o nosso propósito ele vai além daquilo que está ao nosso redor, ao nosso alcance, porque ainda existem milhões de pessoas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Como trabalhar com os juniores e qual é o maior desafio? É uma idade que para mim é nova, eu sempre trabalhei com crianças de 4 a 6 anos, eu sou apaixonada dessa idade e para mim veio como desafio. Mas eu estou assim apaixonada, porque é uma idade que ela já tem curiosidade, ela já tem um certo entendimento, é uma fase onde eles estão presos àquilo que você faz, você vê que eles respondem rápido a isso daí. E o desafio é estar apta, né, a buscar conhecimento, porque vira e mexe, às vezes vem alguma pergunta que te coloca ali no canto. Mas assim, eu estou apaixonada na proposta, apaixonada neles, apaixonada naquilo que Deus colocou, porque na realidade hoje eu entendo que foi Deus mesmo que colocou pra gente esse trabalho. E Adalberto aprendeu tudo certinho. Achei bem legal. E também a tia estava realmente certa, pois a gente tem que ajudar as pessoas também. E não importa, a gente pode ser missionário em casa, em outros continentes, não importa. A gente pode estar só rezando, que já é bom também. Isso é uma coisa bem importante.
ser missionário e ajudar as pessoas. Como que você poderia fazer isso na escola? Na escola, eu levaria a Bíblia e falaria para a minha sala e depois as outras primeiro, sobre tudo que aconteceu, como que a Terra foi criada e etc. Sobre Apocalipse e tal. Também ia falar sobre o que aconteceu com Jesus, já que eu ia falar que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E foi embora e deixando em troca dele o Espírito Santo. E os adolescentes não ficaram de fora. Tiveram um culto também no mesmo horário na sexta-feira. Veja um pouquinho como foi esse culto especial. UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes, tiveram uma palavra super importante nesta sexta, sobre ficar em pé. Bom, os adolescentes estão tendo uma sequência de palestras na qual traz esse título de Fique em Pé ou Permaneça em Pé diante das adversidades. O que é muito importante porque eles estão numa fase de tomada de decisões na vida deles, né? Isso é diante da escola, faculdade, decisão de carreiras, né? E nós sabemos que esses adolescentes vão se deparar com essas adversidades, esses problemas a todo momento. E nós trouxemos aqui hoje um exemplo formidável de Daniel, na qual Daniel foi fiel a Deus naquele momento onde ele foi provado ali, né? Que ele poderia muito bem ter optado por acatar as decisões ali do rei e não ter ido parar na cova dos leões. Mas não foi isso que ele fez, porque ele sabia que Deus era fiel e ele era fiel a Deus. Então ele levou até as últimas consequências. E aí nós sabemos da história onde Deus o protegeu ali, o tirou dali, né? E ainda serviu de exemplo e de bênção sobre todo aquele povo, porque o Deus verdadeiro, né, o rei, quando tirou e viu que ele tinha sido protegido pelo poder de Deus, do Deus verdadeiro, então ele promulgou uma lei ali, fazendo com que todo o povo pudesse adorar esse Deus de Daniel. E qual é o maior desafio hoje de fazer pregações para adolescentes? Hoje em dia, os adolescentes, eles acabam tendo muitas informações do mundo, né? E muito mais rápido do que era antigamente. Então, nós precisamos colocar no coração e na mente desse adolescente algumas mensagens, algumas palavras, na qual eles possam se espelhar naquilo que Jesus Cristo nos ensinou e naquilo que Deus tem para nós. Porque nós sabemos que quando eles forem tomar essas decisões, eles vão pensar justamente naquilo que o Senhor nos ensinou. E aí essa vai ser a decisão mais acertada na vida dele, né? Para que ele não possa sofrer, não possa vir com tomadas de decisões erradas, mas tomadas de decisões alicerçadas naquilo que a palavra nos ensina. Alexandre, líder do UPA, fala sobre a importância de acompanhar os adolescentes nessa fase. O UPA é um órgão criado dentro da Igreja Presbiteriana em 1967 e ele tem por fim trabalhar o adolescente nessa fase tão complicada da vida. É uma fase onde eles recebem um turbilhão de informações, um turbilhão de indagações, um turbilhão de dúvidas e muitas vezes não conseguem digerir isso. Então, esse trabalho foi criado dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil para acompanhar esses irmãos nessa fase da vida a caminharem no caminho de Cristo, dando apoio a eles. 2023, qual é o maior desafio que você tem como líder dos adolescentes? Hoje, o adolescente hoje é muito diferente até da nossa época, da nossa geração. Hoje a informação é muito fácil a eles, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim, aquilo que pode agregar valores ou aquilo que pode tirá-los do caminho certo, do caminho da família e principalmente dos caminhos da igreja e de Cristo acima de tudo. E segurar essa atenção, concorrer com o mundo hoje, a igreja, isso é um grande desafio para a igreja. E o que vocês estão usando como estratégia? Hoje a gente adota o material do Palavra da Vida, que são estudos direcionados, né, um material muito bem direcionado para essa fase, para essa idade, com temas que eles enfrentam, que eles, da porta para fora, eles são afrontados dia a dia e para ajudá-los a lidarem com essas indagações.
e os adolescentes estão entendendo direitinho a importância do UPA. É muito bom, a gente faz muitos amigos aqui, a gente conhece mais as pessoas, a gente conversa bastante, tem várias programações boas. E para quem é adolescente, Arthur deixa um recado. Por exemplo, a nunca desistir, como Daniel, que mesmo diante das adversidades que foram apresentadas diante da vida dele, ele permaneceu de pé, permaneceu firme, fiel a Deus. Que conselho você daria para um adolescente que está na sua idade, confuso, cheio de problema? Ler a palavra, seguir o que a Bíblia ensina, sempre orar a Deus, jejuar, que é bom também, aproxima o Espírito de Deus. É sempre bom estar perto de Deus, pois Ele dá um conforto para a alma. Alexandre deixa também um convite para quem deseja participar do UPA. A UPA, todo adolescente entre 12 e 18 anos de idade pode participar da UPA, é um convidado a estar no nosso meio. Principalmente a gente busca conscientizar os pais, a trazer os adolescentes para estarem na casa de Deus, que hoje é o tempo. Haverá um tempo ainda que eles vão chegar à idade da razão, bem maiores, e aquilo que foi plantado agora é o que vai ser frutificado lá na frente. Só jovens presbiterianos podem participar? Qualquer adolescente entre 12 e 18 anos estão convidados a participarem da nossa UPA. Toda sexta-feira, 7h30 da noite, na Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante. Dia 1º de setembro foi o aniversário do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, aqui da cidade de Rio Verde. E o pastor Ebert deixou um recado. Olá a todos, nós estamos comemorando 86 anos do Hospital Presbiteriano. De fato, essa é uma pergunta muito importante, pois eu creio que impacta não só a população em geral, mas principalmente o Evangelho, porque é a realização de um projeto onde as pessoas são ajudadas naquilo que mais dói nelas, que é o seu corpo, que é as suas feridas. Então o hospital serve para a cura. Jesus veio trazer a cura espiritual, mas junto com a cura espiritual ele traz também a cura física. E o hospital é a materialização dessa realidade, desse projeto de Deus. Por isso, ele é tão importante para Rio Verde e toda a nossa região. Desejamos então parabéns ao Hospital Presbiteriano pelos seus 86 anos. Quero te desejar um ótimo culto. Nos encontramos daqui a pouco, no culto, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirantes. Bom culto. Deus abençoe.